Segundo domingo de junho, dia do pastor. Eu particularmente penso que o dia do pastor é todo dia. Puxa a sardinha pra minha lata, né? Mas irmãos, é uma alegria poder estar aqui. A minha esposa não pôde vir, ela não tá passando bem esses dias, mas ficou de lá intercedendo por nós e nos abençoando aqui. Eu sou casado há 20 anos, completamos 20 anos de casado na última terça-feira. Ela é muito corajosa e eu orei muito e Deus me abençoou bastante. Nós temos 2 filhos, Riz e a Vitória, que tem 16 anos, e André Luiz, que tem 12 anos. E tem uma sobrinha que mora conosco, e nós temos uma pinche. Os irmãos orem em meu favor. Vou te contar a história da pinche, já que é um culto de família, vale contar. Eu nunca quis ter cachorro lá em casa, irmãos. Não quero cachorro aqui em casa, vamos comprar um peixinho. Eu acho um peixe tão engraçadinho, vou comprar um peixe. Um peixinho. Compra colorido, de vez em quando troca se for o caso. E os meninos, não, nós queremos um cachorrinho, nós queremos. E um dia eu fiz uma reunião, eu sempre faço reunião de família. Aí reuni todo mundo. Falei o negócio seguinte: vocês estão insistindo porque quer cachorro. E eu quero dizer para vocês que agora eu cheguei no ponto máximo da minha vida, o ponto final. Ou o cachorro ou eu. Aí eles ficaram assim, olhando para mim, um pouco assustados. Aí passei uns dias, cheguei, o cachorro estava lá. Cheguei, aquele cachorro com o olho esbugalhado assim, olhando para mim, pequenininho, é número 1, nosso pinche, era filhote. E eu olhei o cachorro, chamei a turma de novo, reuni todo mundo, na mesma hora, todo mundo comigo aqui. Eu falei com vocês, eu não quero cachorro aqui. Eu falei que era o cachorro eu cheguei, o cachorro está aqui e eu não tenho para onde ir. E eu preciso ficar. Vocês veem o que faz, eu tenho que ficar aqui. Então eu queria permissão para poder ficar também. Aí os meninos generosamente, não pai, pode ficar. Aí eu fiquei. E nós estamos lá com aquele cachorrinho que já tem 4 anos. Primeiro dia do cachorro lá em casa. Acabou a reunião, acabou tudo. Daqui a pouco eu fui tomar banho. Qual o banheiro que o cachorro usou? O meu box. Eu entrei no box e falei, pelo amor de Deus, esse cachorro não gostou de mim, nem eu dei, está me empatado, mas ele veio no meu banheiro. Tem 3 banheiros, tive no meu. Aí chamei os meninos ali e começou o trabalho deles. Mas enfim, Deus tem nos abençoado muito, abençoado a nossa casa. Está comigo aqui o maestro Célio. Fica de pé aí, Célio, o povo te ver. Célio é maestro, é líder de louvor da nossa igreja e também é o meu pastor auxiliar, atende gabinete, faz visita, está lá nos auxiliando, nos apoiando. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia, Gênesis 24. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Eu sei que esta cidade tem produzido muitos servos de Deus que têm abençoado a nossa convenção. Conheço alguns que são filhos dessa terra e alguns até filhos dessa igreja. Estão servindo a nossa convenção, o nosso estado e até o nosso país na nossa convenção. Portanto, é uma alegria poder estar aqui nessa igreja tão abençoada pelos céus. Uma alegria, pastor, obrigado pelo convite, viu? Muito agradecido. Estou feliz de poder estar aqui. Pastor Roberto me convidou para estar aqui. Eu estava contando os dias para chegar hoje. E anteontem pensei, será que o pastor Roberto esqueceu de mim, gente? Manda mensagem, não fala nada. Aí ontem ele apareceu, eu falei, glória a Deus, lembrou. Eu faço parte de um ministério também de assistência a missionários. Dia 23 agora eu cheguei da Índia. Nós ficamos na Índia 20 dias. Não é a primeira vez que eu vou à Índia. Nós temos ido em alguns lugares e treinado os missionários, os obreiros, e tem sido uma bênção poder servir a obra missionária também. Tem alguns filhos desta casa que congregam conosco lá em Caratinga. Tem sido bênção para nós lá, viu? Vocês podem ficar tranquilos, nós estamos cuidando direitinho dos filhos de vocês que estão lá, tá? Gênesis 24, verso 1. Você encontrou? Querida, veja bem. No final,
eu vou precisar de você. Agora eu vou te agradecer. Eu tenho um problema que se eu ficar ouvindo o teclado aqui, eu esqueço até o que eu estou falando. Acredita? É um defeito que eu tenho. Mas pode ficar aí se você quiser. Mas no finalzinho você vai ser muito útil aqui. Tá bom? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Coloca a Bíblia aí. Isso. Deus te abençoe. Diz que é cada doido com a sua mania, né? Eu gosto de ouvir desse lado aqui. E se tiver um teclado no fundo, eu perco aqui que eu estou falando. Cada um de um jeito, né? Teve um dia que foi um cara pregar na igreja e pediu para colocar teclado, bateria, violão e o coro comeu e ia pregando. E eu doido no meio daquilo, fiquei, o que está acontecendo? Glória a Deus. Igreja tem isso, né, gente? Diversidade. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Diz Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que tomarás esposa para meu filho das filhas dos... Não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E o povo diz amém. E Deus aplica a palavra dele no nosso coração. Pode sentar. O pastor falou que é para eu ficar à vontade. A última vez disseram isso, foi lá no Peru, preguei 3h30. Então você aguenta firme aí, quem mora mais longe sou eu. Você não, né? Eu que moro longe vou embora hoje ainda, então você pode ficar tranquilo. Irmãos, olha, eu quero falar um pouco aqui sobre crises e providências na família. Crises e providências na família. Eu vou começar falando de casamento aqui, mas você que não casou, fique tranquilo, porque eu vou chegar na família e na mesa de Deus tem para todo mundo. Amém? A mesa está farta e tem alimento para todos nós aqui, para a glória de Jesus. Quero falar um pouco sobre crises e providências na família, mas quero deixar uma pergunta aqui para os homens casados que estão aqui. Os homens casados estão onde? Só os bem casados digam aleluia. Glória a Deus. E eu vou contar para a Luz que você não falou aleluia. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Homens casados que estão aqui, presta atenção. Na sua casa, quem você será? Acã, que peca contra o Senhor e leva a família para a forca? Ou Jacó, que fica para trás e luta com Deus e abençoa a sua casa? Você é quem? Quem é você na vida sacerdotal da sua casa? Mas é uma pergunta só para pensar. Estamos aqui, irmãos, diante de um texto fantástico. Nós estamos aqui agora diante de um texto que vai falar, do meu ponto de vista, o casamento mais bonito da Bíblia. O casamento de Rebeca e de Isaque. Do meu ponto de vista, é o casamento mais bonito da Bíblia. Pelos motivos que vou elencar aqui já para os irmãos. Casamento, particularmente, eu gosto de celebrar casamentos. Eu já fiz 105 casamentos. E eu gosto de fazer casamento. E quando a noiva chega, eu não falo mais do que 25 minutos. Porque tudo que eu tinha para falar para eles, eu já falei no curso de noivo. Nada do que eu estou falando, eles estão ouvindo, os noivos. Então, como eu prego para os convidados, eu falo 25 minutos. Eu acho a cerimônia de casamento algo assim muito interessante na vida da igreja, porque isso revela que existem pessoas que acreditam que a bênção de Deus no casamento faz toda a diferença. Portanto, do meu ponto de vista, o casamento aqui de Isaque e de Rebeca é o casamento mais bonito da Bíblia. E é interessante que o casamento mais bonito da Bíblia, a família que inicia no casamento mais bonito da Bíblia, também tem crises, também tem situações de conflito. E nós vamos pensar um pouco sobre essas situações de conflito.
Observa que quando um casal começa a viver conflito no casamento, a primeira coisa, a primeira pergunta que esse casal vai fazer é o seguinte: será que o meu casamento não era de Deus? Será que Deus não aprovou? Observa o casamento de Isaac e de Rebeca. Vamos pensar um pouco sobre esse casamento aprovado por Deus. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre as confirmações desse casamento. O texto que nós acabamos de ler é um texto de Abraão falando para Eliezer, o seu servo, o servo mais antigo da sua casa, e ele está falando para Eliezer o seguinte: Eliezer, presta atenção, o meu filho chegou na hora de casar, ele está na idade de casar, e eu vou te dar a incumbência de você buscar uma esposa para ele. Só que você vai me prometer o seguinte: você não vai no meio dos cananeus, você não vai no meio dos povos que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, que não servem a Deus. Você vai lá no meio da parentela e vai encontrar uma parente nossa para casar com esse menino. Está na hora de casar, mas não pode casar com qualquer uma. Então, Eliezer, presta bem atenção, coloca a sua mão aqui por baixo da minha coxa e faça esse juramento pelo Deus dos céus. Agora Eliezer vai sair para buscar uma noiva para Isaac. E a primeira prova que ele tinha era: tem que ser da família. Não pode ser qualquer um. Não pode ser um estranho. Não pode ser alguém que não conhece do Deus do céu. Tem que ser alguém da casa de Abraão. Tem que ser alguém que conhece as coisas. Ele agora vai sair e ele vai chegar na terra que morava a parentela. É a primeira prova que ele tem. E ele vai fazer uma prova com Deus. Eu não sei a quantidade de moças que iria casar hoje se a prova fosse feita nessa proporção. Por favor, não queira me pegar na saída, mas eu preciso falar disso aqui. Olha a prova que ele vai fazer com Deus. Vai fazer: Deus, o Senhor viu que eu dei uma palavra, e eu vou chegar na cidade, e há de ser que a moça que vier buscar água e que der água para eu beber, é essa moça aí que o Senhor tem preparado. Ele falou: Deus, um pouco mais, há que der água para eu beber e também para os camelos. Ele estava só com 10 camelos. Ele estava chegando, presta atenção, ele está chegando da viagem, ele está entrando na cidade, está chegando do deserto com os camelos. Ele tem 10 camelos para dar água. Lá na igreja eu orientei os meninos, fazer uma prova com Deus. Não sei se alguém topou, mas eu orientei. Disse: olha, faça uma prova com Deus quando você for namorar, e diga: Deus, se o Senhor está nesse negócio, essa moça vai falar com a mãe dela: mãe, a partir de hoje, todo o serviço de casa é por minha conta. E se ela não falar, meu filho, você já sabe que não é de Deus. Eu sei, irmão, que tem que ser Deus para tocar. Eliezer está falando com Deus: Deus, tem que ser uma moça trabalhadeira. Tem que ser uma moça realmente assim que vai servir água para mim e para os camelos. Agora Eliezer vai chegando na fonte. E quando ele chega na fonte, tem uma moça tirando água. E essa moça fala com ele: meu senhor, o senhor está vindo de viagem, o senhor quer uma água? Ele falou: quero. E ela disse: eu vou dar os seus camelos também. Ele fala: minha filha, você quem é mesmo? É uma pergunta que eu só fui conhecer quando eu cheguei em Caratinga. E eu fiquei um pouco confuso quando fizeram a primeira vez. Eu sou de Belo Horizonte e eu vim para Caratinga pastorear a igreja em Caratinga. Quando eu cheguei em Caratinga, eu não estava acostumado com a pergunta. Que pergunta que é? Você é de qual família? Eu falei: como assim? Não sei o que você está perguntando. Não, eu estou te perguntando de qual família você é. Eu falei: eu sou de uma família de Belo Horizonte. Cheguei semana passada. Tudo bem, mas de qual família lá? Irmãos, que luta para formular uma resposta para dar. É a pergunta que ele vai fazer: você é de qual família? Ela fala: eu sou da família de Naor.
E agora Eliezer já entendeu, irmãos. Ele já entendeu que ela era da família de Abraão, e ele vai para a casa dela agora. E quando ele chega lá, ele vai falar com o pai dela e vai dizer: olha, eu sou servo de Abraão, parente de vocês, e o filho dele tem um filho, e é o único filho que ele tem, e ele pediu que eu viesse buscar uma esposa para o filho, e eu acho que a filha de vocês é a moça ideal. E o pai da moça fala assim: o que você acha? Olha o que a moça responde: perfeitamente. É de Deus demais. E agora, presta atenção, querido. O verso 58 vai dizer da fé dessa moça. Chamaram Rebeca à parte, disseram assim: vem cá, você vai acompanhar esse homem? E ela respondeu rapidamente: irei. Está tudo certo. Essa moça agora, tudo aquilo que era prova, já está respondido, Deus já confirmou. Porque essa prova aí, que você quer namorar alguém, não, se eu sonhar com ele é porque é de Deus, isso não vale. A Bíblia diz que por muito pensar vem o sonho, isso é fraco. Se ele chegar no culto hoje, me cumprimentar então, porque é de Deus, que é isso, irmão? Está muito fraca essa provinha sua. Faça uma prova com Deus, diga: Deus, se ele assumir as contas de água e de luz por 6 meses, então eu sei que é do Senhor. Deus, se ele chegar lá e falar: pai, a partir de hoje eu vou pagar água e luz 6 meses. Fica a dica aí, viu, gente? Então aí eu vou saber que é o Senhor falando. O fato é que tudo agora está respondido. E tem um detalhe aqui que eu acho assim tão interessante. No versículo 65 do mesmo capítulo, ela vai perguntar o seguinte: ela já veio com Eliezer, já aproximou do terreno de Abraão, e ela viu um rapaz lá no meio do pasto. Falou: quem que é aquele moço que está vindo em nossa direção? A Bíblia diz que Isaac havia saído para orar. Que coisa maravilhosa. Olha como que essa família está começando, irmãos. O servo vai buscar uma noiva, a noiva já cumpriu todo o protocolo, ela é da família, ela é trabalhadeira, ela acredita que Deus está abençoando, está tudo confirmado, e ela agora pergunta: quem que é aquele rapaz? E Eliezer responde: é o meu senhor, é Isaac, é com ele que você vai casar. Quando Isaac aproxima, sabe o que a moça faz? Ela puxa o véu e tampa o rosto. Que pena que a turma está achando que tem que tirar o véu. Ela está entrando para um casamento onde Deus é a principal testemunha. Se Deus é a principal testemunha, não se tira o véu antes da hora, se coloca o véu. Então, mas eu não vou entrar nisso aqui. O fato é que ela puxa o véu e agora ela vai se casar com Isaac. Por favor, é linda a história, sim ou não? Não é fantástica? É o casamento mais bonito que eu vejo na Bíblia. E quando eu falo de casamento bonito, eu falo na igreja uma coisa: eu ainda não vi uma noiva feia. Já viu? Já aconteceu o casamento, eu aproximar e falar assim: mas trocaram a noiva. E eu olhar mais de perto, e é ela mesmo. Meu Deus, conserva agora, de jeito. O casamento, irmãos, ele tem essa capacidade. Talvez, né, o texto fala alegria do coração, formoseia o rosto, pode ser, mas o fato é que eu desconheço. Agora presta atenção, querido. Um casamento onde Deus confirmou, um casamento onde a bênção de Deus se estabeleceu, um casamento onde o favor do Senhor estava sobre ele, um casamento totalmente guiado e conduzido pela direção de Deus, até a gente chegar no capítulo 25 e no versículo 28. Quando você chega no capítulo 25 e no versículo 28, você encontra o texto dizendo exatamente isso. Gênesis 25, verso 28, o texto vai dizer: Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó.
aqui nós temos a primeira crise que essa família começou a enfrentar. Um casamento que onde não havia dúvida que Deus realmente abençoou, numa linguagem no evangeliquez, um casamento de Deus. Esse casamento é de Deus, Deus confirmou tudo. Um casamento onde a bênção de Deus se estabeleceu, mas mesmo assim, agora existe a primeira crise acontecendo. A primeira crise é a crise da preferência. A crise da preferência de filhos chegou naquela casa. E é importante a gente ressaltar que numa casa onde existe preferência, não tem como se maquiar, não tem como esconder o sol com a peneira, a preferência fica clara, a preferência se estabelece. E olha, aqueles que estão assistindo não ficam felizes, não. Aqueles que estão sofrendo da situação não ficam felizes, não. Eu vi uma senhora testemunhando um dia desse, falando que o seu pai chamou a sua mãe e disse: olha, vamos dividir a herança só entre os filhos homens. As meninas não precisam ganhar nada. E aquela senhora tinha ouvido isso, tinha tanto tempo, e ainda estava no coração dela uma mágoa tão profunda do pai, que já havia até falecido nessa altura do campeonato. A crise de preferência chegou nessa família. Isaac amava Esaú, Esaú era um caçador, ele trazia as caças. Pai, o Senhor abençoou, peguei hoje um javali, vou preparar para nós. Aí ia lá, preparava, temperava, trazia. Pai, ficou uma delícia. E Jacó, Isaac achava fantástico, mas Jacó construiu as suas tendas por ali, era agricultor, ficava mais perto da mãe. É aquele filho ali pertinho da mãe, o filho da barra da saia, esse é Jacó. Mas Esaú, por sua vez, era o preferido do pai. Então o pai prefere um, a mãe prefere outro, e a primeira crise se estabeleceu. Só que a coisa não para por aí. Quando você chega no capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 10, você tem estabelecido uma outra crise, chamada de crise de traição. Presta atenção, filho. Parece que aquela cerimônia de casamento que começa no capítulo 24, Deus confirmando, Deus abençoando, tudo dando certo, parece que agora começou a desmoronar. A crise da traição. Quando você chega no capítulo 26, você vê Isaac chamando Esaú, que era o mais velho, porque nasceram juntos, mas ele nasce primeiro, ele é o primogênito, e a Bíblia diz que ele chama e fala: oh, Esaú, veja bem, eu estou na hora de morrer, os meus dias estão acabando, eu quero que você busque uma caça, prepare para mim, e eu quero que você traga, eu vou comer, e depois de comer eu vou te abençoar. Era a bênção da primogenitura. E agora Rebeca ouviu Isaac falar isso com Esaú. Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, pega aquele cabrito ali, mata, traz para mim, eu vou preparar, você vai levar para o seu pai, ele vai te abençoar. Ele diz: mãe, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque Esaú é peludo, eu sou liso. Eu falo: não tem problema, você pega o couro do cabrito, coloca por cima, seu pai não está enxergando nada mesmo, ele vai passar a mão, ele vai dizer que é Esaú, e você vai ser abençoado. E assim eles fazem. A segunda crise é a crise da traição. Mas vem a terceira crise, é a crise da falta de respeito e consideração. No capítulo 27, no versículo 30 a 31, você vê agora que depois, presta atenção, depois que Jacó levou para o pai comeu, o pai o abençoou e ele sai. Mais tarde um pouco chega Esaú. Irmãos, eu fico pensando, eu fico calculando o seguinte: Esaú chegando exausto com a caça, limpando o animal, temperando, cozinhando, Rebeca e Jacó assistindo, e ninguém fala nada. Está todo mundo calado. Você consegue entender? A falta de respeito que está sendo praticada aqui, a maldade que está sendo praticada aqui, em uma família que começou debaixo da bênção, mas agora tu está numa crise dessa, o respeito foi embora. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde o respeito nas famílias está desaparecendo cada dia que passa. O respeito vai para longe.
filhos que governam as suas casas, crianças de 3, 4 anos que é dono do controle da televisão. Uma mãe diz: pastor, o que eu vou fazer com o meu menino? Ele tem 3 anos e quer ficar assistindo televisão até de madrugada. Eu falei: o que eu vou fazer com a senhora? O que eu vou fazer com a senhora? Porque o problema aqui é com a senhora. Esse menino tem só 3 anos. Agora a senhora é adulta e a senhora está com problema. Uma criança de 3 anos que decide que hora que vai dormir. Quando essa criança chegar na fase adolescente, o que será dela? Nós fomos visitar uma casa, aí chegamos lá, a irmã colocou um arroz doce em cima da mesa, assim, uma mesa grande, de madeira. Daqui a pouco subiu uma menina de uns 7 anos na mesa. Ela pulava o arroz doce assim, para lá, pulava para cá, batizando o arroz doce que a gente ia comer. E a irmã disse: pastor, tem que orar por essa menina. Eu disse: irmã, nós podemos orar, mas orar aqui não resolve nada. Ela falou: o que resolve? Leia para ela aquele texto. Qual? Havaiana 39:40. Mas leia com fervor, leia com poder. E a menina foi descendo da mesa e sentou e disse: Deus, toca na tua serva para fazer o que eu estou falando com ela. Ela disse: nem vai precisar, né, pastor? Olha que benção. Eu pensei: manda ela para casa uma semana. Queridos, é comum a gente ouvir, o pastor sabe disso, é comum a gente ouvir pais falando assim: esse menino não tem jeito, já entreguei para Deus. Então o seu menino é uma batata quente, que Deus te deu, devolve para Deus agora. Aí você pergunta: o seu filho não tem jeito? Qual a idade dele? Tem 11 anos, pastor. Como é que um menino de 11 anos não tem jeito, meu Deus do céu? Aquele desastre lá em São Paulo, recente agora. Eu fui chegando em casa e ouvi alguém falando uma notícia. Eu disse: ó, pode ter certeza que nesse negócio aí tem jogo envolvido. Aí fomos para ver as reportagens. Os 2 meninos entram na escola fantasiados do personagem e matam aquelas pessoas. Na cabeça daqueles meninos, nada daquilo era real. Na cabeça daqueles meninos, aquilo tudo era virtual. E é cada dia mais comum crianças que viram à noite jogando. E os pais estão entendendo, estão só jogando, tadinho. Os filhos estão entrando para o quarto com o computador e fechando a porta, mas tem que respeitar a privacidade dele, né? O quarto dele. Eu tenho que bater e perguntar: posso entrar? E aqui é que começa a crise do problema da falta de respeito. Adolescentes que não perguntam mais se pode, só falam que vão. Estou indo. Como estou indo? A minha filha tem 16. Um dia desses falou: pai, depois do culto, pai, eu posso lanchar? Pode. Me dá o dinheiro, toma. No outro final de semana: pai, eu posso lanchar? Eu disse: não. O senhor não tem dinheiro? Tenho. E por que eu não posso? Porque você foi semana passada. Mas todo mundo vai. Eu não sou pai de todo mundo. Todo mundo deu sorte, você não deu. Eu sou pai só seu. Não sou pai de todo mundo. E aí, irmãos, existe um desespero nos pais. Os pais estão desesperados porque os filhos não podem ficar chateados. Eu nunca tive, meu filho tem que ter. Irmãos, não é porque você não teve que o seu filho tem que ter. Não. A única coisa que, se você não teve na infância, mas agora o seu filho tem que ter, é o Jesus que você tem agora. Agora o resto é tudo circunstancial. Irmãos, eu fui criado numa família extremamente pobre em Belo Horizonte. Eu estou falando pobre é pobre. Nós vivemos situação lá em Belo Horizonte assim tão ruim, de passar fome, de não ter o que comer 4 dias. Eu lembro na minha infância, eu até pegar do lixo para comer, porque em casa não tinha o que comer.
E você está achando realmente que eu estou preocupado em dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive? Não estou preocupado com isso, irmãos. Eu tive um encontro com Jesus aos 12 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo e nas águas aos 12 anos de idade, e essa é a minha fundamental preocupação. A mochila do André tem que durar 3 anos. E dura. Eu não posso dar para ele todo ano uma mochila de R$300, porque o coleguinha ganhou. Eu não posso dar para ele um tênis de 400, porque o coleguinha ganhou. Eu não sei quanto o pai do coleguinha ganha, eu sei quanto eu ganho. Os nossos filhos precisam aprender não. Os nossos filhos precisam passar por momentos de decepção conosco em casa. E eles precisam saber que aquilo que é mais importante na vida de uma família é a presença do Deus Todo-Poderoso, que sustenta, que abençoa, que guarda, que livra. Aleluia! Os nossos filhos precisam conhecer a nossa história. De repente você veio de uma situação de tanta dificuldade, de repente você veio de uma situação de tanta luta, e hoje você quer poupar seus filhos de tudo. Nós fomos almoçar num restaurante que tinha acabado de abrir. Um lugar muito simples. Um pessoal com muito sacrifício abriu um pequeno restaurante lá na cidade. Muito simples mesmo. A Rízia tinha uns 6 para 7 anos. Aí nós fomos lá almoçar. Aí quando nós entramos, e a Rízia ama almoçar em restaurante, irmãos. Ela ama. Restaurante, pizzaria, shopping, ela ama essas coisas. Quando nós fomos entrando assim, ela falou assim: nós vamos almoçar aqui? Eu falei, é. Aí nós sentamos para pedir o nosso PFzinho. Lá serve aquele PFzinho de 5 conto na época. Eu quero porco, quero boi, quero não sei o quê. Você quer o quê, Rízia? Não, não estou com fome não. Aí quando o moço saiu, falou assim: pai, que lugar esquisito. Um lugar bem simples. Falei, esquisito? Não, vou te contar. Aí fui contando a minha história para ela. Como é que era. Ir para a escola, chinelo de dedo, segurando o short assim, porque já tinha acabado o elástico. 2 cadernos que a minha mãe ganhava lá da casa que ela trabalhava. Sobrava algumas folhas dos filhos dos patrões. Ela trazia para casa, a gente tirava a folha usada, ficava com o restinho de folha que tinha, colocava dentro de uma sacola de arroz e punha assim. O lápis usava enquanto dava para segurar. Borracha acabava, molhava o dedo assim e passava. E fui contando isso para ela, e daqui a pouco ela começou a chorar. Falei com ela, agora você chora que o meu almoço chegou, eu preciso almoçar. A crise da falta de respeito, ela se estabelece quando nós perdemos a visão de quem nós somos, de quem nos levantou para ser e do propósito que Deus tem para nós. O seu filho, querido, é seu filho. Você o ama tanto que você precisa falar não para ele. Você já pensou se Deus falasse tudo sim para o que você pede? Você não estava aqui não. Deve ter uma meia dúzia aqui que já pediu até a morte. Me mata, Senhor. Já pensou se Deus tivesse atendido? Aí depois você viu que ele matou, você falou, obrigado, Senhor, só fala bobagem. Querido, é isso. Então a falta de respeito se estabeleceu. Agora se estabelece mais uma crise, que é a quarta crise, que é a crise do ódio. Em Gênesis 28, 41, quando Esaú descobre que o seu irmão fez aquilo e que o pai já havia abençoado o seu irmão, Esaú toma uma decisão. A decisão de Esaú foi essa: eu vou matar Jacó. Assim que o papai morrer, eu mato Jacó. Jacó não vai escapar. Jacó está pego. É a conta do pai morrer. Enterrou o corpo lá, eu volto aqui e mato Jacó. Em quinto lugar, inicia-se a crise do desejo de vingança. Irmãos, existe uma coisa chamada mágoa, que ela evolui e passa a chamar-se indiferença. Eu falava isso ontem no nosso culto lá de cura e libertação. A indiferença, ela é pior do que a mágoa.
Eu não escrevi no meu sermão isso, mas o Espírito coloca no meu coração para falar sobre isso aqui, de maneira prática. Quando você se torna indiferente a alguém, significa que a sua mágoa ultrapassou todos os limites. Não quero nem saber de fulano, não quero nem ouvir o nome dele. Isso é mágoa. Você encontra e faz de conta que não viu, isso é indiferença. Para mim fulano morreu, tanto faz. Deus te trouxe aqui porque Deus tem um tempo de cura para a sua alma. Deus quer curar o seu corpo, mas Deus também quer curar a sua alma. Agora Esaú, ele define e ele decide: eu vou matar Jacó. Quando você chega em Gênesis 27, verso 46, você vê uma crise chamada crise do engano. Olha o que Rebeca vai falar com o marido. Ela vai falar: olha, meu bem, o negócio é o seguinte, Esaú já casou com filhas desse povo aqui, e eu estou muito chateada. E se Jacó casar com uma das filhas desse pessoal vizinho nosso aqui, aí eu morro de paixão. Jacó é meu menino, você sabe. Se ele casar com uma dessas aqui que nem serve a Deus, aí eu morro de vez. Então, por favor, Isaac, manda Jacó ir lá para a casa do meu irmão e casar com uma das minhas sobrinhas, para que eu morra em paz. Olha, que pressão, irmãos. Que pressão, né? Que essa mulher faz no marido. Olha, se ele casar com uma das nossas vizinhas aqui que não serve a Deus, sinceramente, eu infarto na hora, caio dura. Isaac disse: não, Rebeca, por favor, jamais eu quero isso. Chama Jacó. Jacó, meu filho, sua mãe está preocupada com você. Vai para a casa do seu tio e casa com uma das suas primas. A preocupação de Rebeca, na verdade, não era essa. A preocupação de Rebeca, na verdade, era com medo de Esaú matar Jacó. E ela vai protegê-lo novamente. Percebe? Ela quer blindar. É igual uma figura aí da televisão que todo mundo está tentando blindar, mas não vai ter jeito não. Quer blindar. Ela quer blindar Jacó. Ela quer deixar Jacó intocável. Se ele vai embora, tudo se resolveu. E ele foi embora. Que é mais uma crise. A crise da desagregação familiar. Percebe, querido? Vou citar para você na ordem novamente. Algumas crises aqui que eu falei. Primeira crise. Crise da preferência. Crise da traição. Crise da falta de respeito. Crise do ódio. Crise do desejo de vingança. Crise do engano. E crise da desagregação familiar. Agora é uma mãe que tem um filho foragido. Agora é uma mãe que tem medo de um irmão matar o outro. Quantas mães eu tenho aqui? Levanta a sua mão. Só as mães. Pensa com o coração de mãe. A possibilidade de ver um filho matar o outro. E a possibilidade pior de ver um filho matar o outro porque a senhora interferiu no processo. A culpa dessa mãe, ela vai enganar o marido de novo agora e vai desagregar a família. Jacó agora tem que ir embora. Jacó foi embora. Jacó agora, ele sai e ele vai ter que encontrar agora aonde mora os parentes de sua mãe, para tentar ali encontrar um casamento. Agora, querido, diante de tantas crises, como salvar o relacionamento em uma família com tantas crises? Eu quero ler para você do jeitinho que eu escrevi aqui. Uma verdade precisa ser dita para nós aqui, em alto e bom som. Não existe família tão ruim ao ponto de não haver possibilidade de restauração. E não existe família tão boa que não precisa de ajustes. Entretanto, é necessário que a gente compreenda o caminho da restauração familiar. É necessário que a gente encontre o caminho da providência divina
para a restauração familiar, e eu passo a falar agora o caminho da restauração das famílias. O primeiro caminho é: eu preciso criar uma estrutura onde Deus fica sendo o centro, onde Deus fica sendo a prioridade. Se eu quero restaurar a minha família, os meus relacionamentos, eu preciso colocar um altar e dizer: Deus é o Deus desse altar e Deus me abençoará. Deus precisa ser o centro da nossa casa. Deus precisa ser o centro da nossa família. Deus precisa ocupar o lugar de Senhor na nossa casa. Nós não podemos tomar decisões sem ouvir a voz de Deus. Ainda na viagem de ida, Jacó vai chegar no lugar, capítulo 28, verso 20 a 22, e ele vai dizer: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Presta atenção, querido. Jacó agora já começou a brotar alguma coisa novo dentro dele. O nome dele já é Jacó. O nome Jacó significa trapaceiro, enganador, usurpador, malandro. É esse camarada aí que é o Jacó. Se tiver algum Jacó aqui, depois vamos orar por você. O fato é que o nome Jacó é isso aqui. Ele ainda na ida, o cara que enganou, que atrapalhou, que está foragido, já na ida, ele percebe a burrada que fez e ele diz: se o Senhor me abençoar, me der pão para comer, roupa para vestir, e eu voltar à casa de meu pai, de onde saí agora, então ele será o meu Deus. Querido, é necessário estabelecer um altar de glorificação ao nome de Jesus, um altar de honra ao nome de Jesus. A nossa casa tem que ter um altar de adoração. É uma pena que em algumas casas você não vê mais altares. Tem casas que quando você entra, você pensa até que está entrando na casa do Drácula. Porque é um clima assim tão hostil. É um clima tão hostil que você fala: meu Deus, será que é o rei de casa? Eu já fui em casa, sinceramente, eu sentei mais perto da porta. Vou sentar mais perto da porta, porque aqui o trem vai pegar. Tão hostil. Casas que não há mais música. Tem casas de pessoas crentes que não tem música mais. Ninguém canta nada mais. Silêncio nessa casa. Você pensa: meu Deus. Casas que não tem alegria, que não tem sorriso. Casas que não se conta mais nada engraçado. Infelizmente, algumas casas que o pessoal conversa pelo WhatsApp, cada um num quarto. E a mãe da cozinha manda um zap para a turma: o almoço está pronto. E o pai responde: traz o meu aqui no quarto. E cada filho pega o seu prato e corre para o seu quarto. Na verdade, irmãos, esse não é o altar de Deus. Deus não está nesse altar. Eu quero convidar as famílias aqui em nome de Jesus: volte para a mesa. A mesa, é ali que o Senhor estabelece uma bênção. Volte a comer na mesa, ter comunhão na mesa, participar na mesa. E que essa mesa seja o altar onde possa fluir o rio da palavra de bênção, da palavra profética. E o nome do Senhor será adorado. E tudo que precisa ser restaurado na sua casa, o Senhor restaurará. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês que lá na minha igreja não posso falar, mas aqui eu posso. Se alguém aqui falar um dia, não conta não. Eu nunca gostei de dança. Dança na igreja. Irmão, eu nasci na Igreja Batista Brasileira. Presta atenção. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. E manifestou um demônio no culto. Uma irmã caiu endemoniada, uma senhora. E o pastor falou assim: eu lembro, eu tinha 9 anos. Os irmãos podem ficar tranquilos. A irmã está tendo uma crise epilética. Irmãos, a minha mãe é menor que eu, desse tamanho. E a minha mãe falou assim: não, senhor. Não, senhor. Isso aqui é demônio. E colocou a mão e expulsou o demônio da dona. E depois do culto, o pastor nos convidou a nos retirar. Saiu o demônio, saiu nós, saiu tudo. Todo mundo naquele mesmo dia. O pastor chamou minha mãe e falou assim: a irmã está convidada a se retirar, porque aqui não cabe a senhora. Eu pensei: tão pequenininho, não cabe. Hoje eu entendo. Então eu venho assim, bem tradicional. Eu tinha um problema com o negócio de dança na igreja.
Aí nasce a minha filha. E a nossa casa sempre teve música. Com 3 anos eu tinha que amarrar um pano na minha cabeça, assim, sair correndo para dentro de casa, igual um doido, rodando com esse pano. Ela via as meninas na igreja fazendo, eu tinha que fazer com ela em casa, rodar com esse pano, com esse negócio. E eu olhava se tinha alguém gravando aquilo. Verdade, irmão. E eu rodando com esse pano, ela amarrava com esse negócio em mim. Uma loucura. Mas uma coisa é certa: a alegria não pode sair da nossa casa. Porque a nossa casa é um altar para a glória de Deus. Deus quer restaurar a alegria nas famílias. Tem quanto tempo que você não senta com a sua família para dar umas boas risadas? Pastor, como é que faz? Pega as fotos antigas, vai vendo. Lá em casa tem uma caixa. É só jogar essa caixa na cama e a turma já cai em cima. E o pior é que agora eles resolveram tirar foto e mandar para os amigos. Meu pai, como é que era? Mas querido, Jacó está dizendo: Senhor, eu preciso voltar um dia para a casa do meu pai. Eu preciso voltar em paz. E o Senhor precisa ser o meu Deus, querido. Se o Senhor é o seu Deus, na sua casa tem que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter graça de Deus. Não pode ser esse crente azedo o tempo todo, cara ruim, cara trancado. Em nome de Jesus, deixa o Espírito te visitar nessa noite, trazendo e restaurando paz e alegria na sua casa. Glória a Deus. Foi meu aniversário de casamento na terça-feira. E geralmente lá em casa a gente não sai dia de aniversário de casamento. Não é comum nós fazer, a gente faz outras coisas. Eu levo um presente, um negócio, alguma coisa, mas sair não. Aí cheguei de uma reunião, minha esposa estava sentada na sala de TV com uma bandeja de pipoca. Eu corri, pulei no pijama e pulei do lado dela. E bati uma foto. Falei: como que nós estamos? Aniversário de casamento, bandejão de pipoca, pijaminha. Ela disse: louvado seja Deus. Não tem espaço. Não sai. Tinha que jantar fora, luz de vela. Não tem espaço para isso, irmãos. A nossa casa é um lugar onde o altar de Deus está estabelecido. Deus quer restaurar a nossa casa, mas Ele só vai fazer se tiver altar. Se não tiver altar, Ele não faz. Deus tem compromisso com o altar. Estabeleça um altar na sua casa, Ele vai manifestar e vai trazer alegria, vai trazer paz, regozijo para a sua casa. Aleluia! Talvez é hora, minha filha, de você pegar seu pai, dançar com ele um bocado na sala, amarrar um pano na cabeça dele, sei lá, qualquer coisa assim. Alegria. Tem que ter regozijo na sua casa. Em segundo lugar, irmãos, se eu quero restaurar a minha relação familiar, diga comigo, diga: a restauração da minha família, a restauração do ambiente na minha casa, depende de mim. Depende de quem? Depende de você. Você vai atender casais, fala: irmã. Aí ela fala assim: pastor, porque é ele, porque é ele. 40 minutos, você fala: pera um pouquinho. Agora o senhor: não, pastor, porque é ela. Teve caso de eu parar e falar: peraí, eu estou achando que o culpado sou eu. Orem por mim, eu vou ajoelhar aqui. Tem um colega pastor que fizeram esse jogo e o homem falou assim no final: sou eu o culpado. Para acabar a conversa, o culpado sou eu. Pastor, então vamos orar. O pastor disse que ficaram assim, e depois sentiu alguma coisa cutucando nele, todo mundo de olho fechado. Ele abriu o irmão e fez assim, ó. Querido, se eu quero restaurar na minha casa, se eu quero uma restauração dos meus relacionamentos, eu preciso reconhecer quem que eu sou de verdade. Eu preciso saber quem eu sou de verdade. Na minha casa, na minha família. Lá no capítulo 32, no verso 27 e 28, Jacó vai encontrar com Deus e o Senhor pergunta para ele: qual é o seu nome? Irmão, você acha que Deus não sabia o nome dele? Claro que sabia. Por exemplo, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo na caverna? O que fazes aqui, Elias? Como se Deus estivesse chegando assim, mal avisado. Ó, que surpresa de vir aqui, nem sabia que você estava aqui. Não.
Deus queria que Adão se manifestasse. Deus queria que Elias abrisse o coração. E Deus está querendo que Jacó abra o coração. Qual que é o seu nome mesmo? Porque a última vez que foi perguntado, ele disse que chamava-se Esaú. Mas meu filho Esaú é peludo. Não, pai, é porque está tudo certo. Pai, passa a mão aqui. Ah, é verdade. Mas você voltou rápido, Esaú. Irmão, olha o que Jacó fala, que falta temor. Não, porque o Senhor me abençoou e a caça veio ao meu encontro. Cara de pau. Coloca o Senhor no meio ainda. Agora, ele tem que falar a verdade. Nós estamos aqui diante do altar de Deus. Se você abrir o coração aqui hoje e dizer: Deus, realmente eu tenho errado na minha casa, eu tenho provocado tristeza na minha casa, realmente, Senhor, eu não tenho aberto mão de nada, Senhor, realmente eu não tenho assumido as minhas culpas, mas nessa noite no altar aqui, eu abro o meu coração, eu reconheço que eu tenho errado, que eu sou rude, que eu sou grosseiro, que eu sou amargo, mas eu reconheço que eu preciso ser ajudado. O Senhor vai te dizer: eu te levanto, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas. Eu fui atender uma senhora um dia desse, no segundo atendimento dela, e ela falando: marido, uma coisa a outra, uma coisa a outra, uma coisa a outra. Eu deixei ela falando, ela foi falando, falou. E eu pensando: Senhor, mata esse homem, que ele é ruim demais, mata esse homem. E ela foi falando. Aí quando ela terminou, eu disse: querida, vamos fazer um negócio? Na semana que vem, pode marcar com a secretária ali. Semana que vem você vai trazer para mim anotado quais erros você comete no seu casamento. Sumiu a dona. Era para outra semana. Passou 30 dias, encontrei com ela no culto. Falei: irmã, e aí? Que dia que vai ser? Ô pastor, estou tão sem tempo. Falei: eu também, mas eu te atendo. Vem amanhã. Aí ela chegou com um caderno na mão. Chegou com um caderno na mão, colocou em cima da minha mesa. E falou assim: pastor, o senhor pediu para trazer, eu trouxe. Mas eu só consegui anotar 32 erros que eu cometo. Os outros eu não tive coragem de anotar, não. Eu disse: mas tem muito papel aqui, só quiser anotar. Não. Ela disse: pastor, na verdade eu anotei isso tudo aqui e vim dizer para o senhor uma coisa. Eu sou o problema no meu casamento, mas eu quero mudar. Já está chegando os cultos, mãozinha dada, acredita? Chega, mãozinha dada assim, na alegria, graça e paz, graça e paz. Ah, tá. Quando você reconhece, antes chegava na frente e o outro atrás, cada um com a tromba maior que o outro. E eu pensava: meu Deus, tanta igreja que nessa cidade tem que vir para cá. Leva para outra igreja, tem que ser aqui. Mas a partir daí chegaram, mãozinha dada, alegrinho, já estava falando em comprar apartamentos. Opa! Quando você reconhece quem você é de verdade, você abre uma porta de legalidade para o Deus que também é de verdade, te visitar, te tocar, te mudar, te restaurar, mudar a sua casa. Querido, o clima da sua casa está na sua mão. Se você mudar, o clima vai mudar, vai dar um climão de alegria lá, de paz. Você vai chegar, vai ter música tocando lá, vai ter menino correndo, vai ser uma festa, uma bênção. Você vai chegar, vai sentir cheiro de bolo no forno lá, que muito tempo você não sente. Vai ter mesa posta, vai ter copo novo lá, vai ser uma bênção. Aleluia! Glória a Deus! Em Gênesis capítulo 33, verso 3, ele vai dizer algo assim tão fantástico. Em Gênesis 33, verso 3, ele vai reconhecer algo tão maravilhoso. Olha para mim aqui. O que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que ele, Jacó, depois de ter encontrado com o anjo, presta atenção, querido. Agora Jacó está voltando para casa. E ele recebe um mensageiro de lá para cá, dizendo o seguinte: Esaú está vindo aí. Olha que notícia boa. 20 anos depois, está vindo. E tem mais. Ele e um exército de 400 homens. Olha que beleza, só lá vai ficando bom. Só está chegando notícia boa. Ele está vindo, como é que é? Está vindo ele e 400 homens, que é do exército dele. Aí Jacó ficou doido, irmão. Aí Jacó faz o quê? Jacó pega os meninos, pega as esposas, manda na frente, e Jacó manda um presentinho para ele. Eu vou descrever para você o presentinho que ele mandou, um presentinho de reconciliação. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentas. Ele mandou 550 cabeças.
um presentinho, cartão postal, cartão de visita. Ele pega isso tudo e manda na frente. E quando ele vê que Esaú se aproxima, a Bíblia diz que Jacó, o que cometeu todos os erros, ele se prostra 7 vezes. Ele se ajoelha, se curva 7 vezes. Ele está reconhecendo: eu errei e eu preciso ser perdoado. Agora, estou terminando aqui. De um lado tem alguém reconhecendo, do outro tem alguém que tem que perdoar. Se eu do lado de cá preciso reconhecer, e do lado de lá, o que tem que acontecer? A Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó chega e fala assim: Esaú, eu trouxe esse presentinho para você. Não, senhor, o que eu já tenho já me é suficiente. O que é seu fica para você. Dá um abraço aqui. Jacó se abraça com Esaú e eles gritam. O texto fala isso. Eles vão gritar, eles vão urrar. Olha a linguagem mais nossa, mas mineiro aqui, eles vão berrar de choro. É um grande choro. E eles se beijam, eles se abraçam, eles choram. Ei, querido, se você precisa reconhecer que errou, reconheça. Se alguém precisa reconhecer com você que errou, o libere de qualquer pagamento, o perdoe sem então, porque, mas, porém, esquece tudo, simplesmente perdoe e deixa Deus restabelecer a sua casa. Eu quero orar com você. Agora, irmã do teclado, pode vir, querida, por favor. Era bem-vinda aquela hora e mais bem-vinda agora. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Esaú agora, querido, ele vai reconhecer o favor de Deus na vida dele. Esaú reconhece e fala assim: olha, Jacó, Deus me deu tanto, eu não preciso que você dê para mim o que é seu. O que é seu fica para você. Infelizmente, em alguns lares, a reconciliação não acontece porque a exigência é altíssima. Só se perdoa se for sim, só se perdoa se fazer sim, só se te perdoa se for assado. E Deus está falando aqui: abre mão desse monte de si, porém, abre mão disso tudo e permita Deus visitar a sua casa. A alegria quer voltar na sua casa. Deus quer que a sua casa seja um lugar de alegria, querido. Um lugar onde Ele, de fato, se estabeleça como Senhor da sua vida, como Senhor da sua casa. A história de Isaac e Rebeca começa como a sua começou. Tudo bonito, tudo 1000 maravilhas. Mas as crises virão, situações desconfortáveis aparecerão. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós não temos como construir famílias perfeitas, porque nós somos imperfeitos. Mas o caminho de Deus na restauração das famílias é a reconciliação. Primeiro da aliança com Deus e depois da reconciliação uns com os outros. Eu quero que você se junte à sua família agora. Você que está sem família aqui, se junte a uma outra família. Porque a palavra diz que Deus faz até o órfão habitar em família. Se você quiser vir aqui para frente com a sua família, pode vir. Vamos aproveitar bem esse espaço do altar aqui, ó. Existe um argumento que algumas famílias usam, principalmente os homens, principalmente a nossa classe varão, los hombres. O argumento de: eu não recebi dos meus pais, por isso que eu não dou para os meus filhos. Esse é um argumento mais forte que a gente tem. Mas é o mais feio também. E é o mais pobre também. Conta uma experiência rápida aqui. Meu pai foi embora, eu tinha 9 anos de idade. Ele foi embora. Ele foi morar com um amante no mesmo bairro nosso. Eu lembro que ele passava na porta assim, com o amante, cheio de sacolas de supermercado. E a gente sem nada para comer em casa. Ele passava com o amante, com um monte de sacola na mão. E a gente falava assim: benção, pai. E ele respondia: Deus abençoe. E a gente sem nada para comer. E ele passando com a amante, que é um monte de sacola.
Eu casei aos 19 anos de idade. Eu estava para vir para o campo missionário, então eu achei que deveria casar. Casei aos 19 anos de idade. Quando a Rízia nasceu, eu tinha 23 anos de idade. E quando eu fui no hospital ver a Rízia, eu coloquei o melhor terno que eu tinha, um verde. Coloquei uma bota, pelica, cereja, ficou bonita. Aí fui para o hospital para ver minha filha. Eu lembro que eu cheguei e olhei assim, o vidro, ela estava virada de frente para lá. Eu só vi isso assim dela. Aí eu falei para a enfermeira, pode virar essa aqui que é a minha. Aí ela virou e era a mesma. E a Rízia puxou a mãe dela, sabe? Ela é muito bonita. Falei para ela, minha próxima viagem para fora, eu vou trazer uma burca para ela. Andar de burca, ficar só o olho de fora. Quando eu olhei para aquela menina, irmãos, me bateu um desespero diante de Deus. Eu pensei assim, meu Deus, eu sou pai dessa menina. Essa menina está perdida, porque eu não tive pai. Meu pai nunca declarou amor, nunca beijou, nunca abraçou. Que tipo de pai que eu vou ser para essa menina? Eu já era pastor. E eu fui embora para casa, irmãos, tão arrasado. Porque eu fui com uma expectativa tão grande para ver a menina. Minha primeira filha, 23 anos de idade. Eu fui com tanta expectativa e eu voltei arrasado. Porque eu descobri uma ferida dentro de mim que eu não sabia que tinha. E eu pensei, essa menina está perdida. Eu não vou saber ser pai para ela. O que eu vou fazer agora? Não tem como voltar a menina. Agora. E eu fui orar, irmãos. Eu comecei a pregar aos 13 anos de idade. Eu aprendi desde adolescente que quando você não entende algo, você precisa orar, porque Deus fala. E eu fui orar. Eu orava e dizia, Deus, que pai que eu vou ser para a Rízia? Eu não tive pai, meu pai não era um exemplo legal. Como é que eu vou fazer agora? Eu sou pai de uma menina. Menina, a gente tem um senso assim de proteção maior, né? E Deus falou comigo assim, eu sou seu pai. E eu vou te ensinar a ser pai. Irmãos, eu já tinha passado no seminário, já tinha estudado, tinha formado, tinha sido ordenado. Mas eu não conhecia Deus como pai. Eu conhecia Ele como Senhor, como Todo-Poderoso. Eu conhecia Ele como Criador dos céus e da terra. Eu conhecia Ele como dono de tudo. Mas eu não conhecia Deus como pai. É interessante isso. Como que alguém que prega, que fala, que atende, não sabe conhecê-lo como pai. E a primeira coisa que Deus falou comigo, Deus falou comigo assim, eu sou um pai que nunca abandona os seus filhos. Talvez você está aqui, alguém também que o pai abandonou. Quer dizer, você tem um pai que nunca te abandonou. Ele está com você aqui nessa noite. Outra coisa que Deus falou comigo, Ele disse, eu sou um pai que eu não dou para os meus filhos tudo o que eles querem, mas eu dou tudo o que eles precisam. Tem mais duas coisas que Deus falou, eu vou contar aqui e termino. Deus disse assim, eu sou um pai que conheço todos os defeitos dos meus filhos, mas mesmo conhecendo eu não desisto deles. E Deus disse por último, e aí que eu quero chegar, Deus disse assim, eu sou um pai que abraça os meus filhos todos os dias. Irmãos, diante do Senhor, eu tenho tido o privilégio de poder abraçar e beijar os meus filhos todos os dias. Todos os dias. Eu abraço meus filhos, beijo meus filhos. Lá em casa nós declaramos amor todos os dias. Todos os dias. Até a minha sobrinha entra na festa. Ela tem 27 anos, mora conosco. E a gente declara amor por ela também.
todo dia a gente fala que ama. Todo dia a gente abraça. Todo dia a gente beija. Não é porque o meu pai não fez comigo que eu não vou fazer com os meus filhos. O meu pai não fez comigo, não sei nem porquê. Agora eu sei porquê eu faço com os meus filhos. Eu faço com os meus filhos porque Deus faz isso comigo. Então você não pode usar o argumento de que os erros que seus pais cometeram, você repete porque os seus pais cometeram. Os seus pais cometeram e você não gostou. Como que você está repetindo? Está na hora de reconciliar. A Risa até hoje quer deitar no nosso meio, lá na cama. A nossa cama é uma cama queen. Eu chego, está deitada, cabeça coberta. Eu digo, em nome de Jesus, sai agora. Sai agora. Vai saindo, não resiste. Pai, pelo amor de Deus. E eu digo mesmo, pelo amor de Deus, vaza. Risa é muito pra frente, sabe? Teve um dia, a gente orando, todo dia orando com eles, abençoando. A Risa tinha 9 anos, a André tinha 5. Aí eles chegaram na beira da cama. Tem dia que é tão duro, né, pastor? O ministério tem dia que esgota a gente. Nesse dia eu estava só o caco. Cheguei, tomei um banho, já era 10 horas da noite. Deitei, luz apagada. Chega a Risa e o André. E ela trazendo eles: pai, ora com a gente. Eu disse: Risa, faz o seguinte, minha filha, leva o André no quarto dele e orem lá vocês dois. Ora juntos. Aí ela foi saindo. Aí ela falou assim, na saída: e olha que é pastor ainda, hein? Eu falei: oh meu Deus, ô Risa, volta. O que é, Risa? Não, só estou falando, né? E olha que é pastor, não quer orar com a gente? Eu falei: vamos fazer uma vigília. Até que hora a vigília? Não, pai, é só oração para dormir. Orei por eles, os abençoei com graça. Nossa casa, irmãos, tem que ser um lugar de graça. É claro que nós temos desafios. É claro que tem dia que o fogo pega. É claro. Nós não somos perfeitos. Nós somos felizes. Perfeitos não. Nós temos dificuldades. Nós temos situações. E o Senhor tem sido bom conosco. Bom, muito bom. Deus quer restaurar a sua casa. Eu vou fazer 2 coisas, uma agora e uma no final. Quero que você se junte com a sua família. Feche assim com a sua família. Isso, feche. Fecha com a sua família. Antes